Professor da era digital. Aprimoramento da interação aluno-professor. Tudo bem? Eu quero conversar com você um pouquinho hoje sobre autoridade, mas não só isso. É do aprimoramento mesmo da relação da interação aluno-professor. E o que o ambiente tecnológico possibilita, propicia, define como inovador, como um processo a ser realizado, hein? Quero conversar um pouquinho sobre autoridade, porque minha questão básica em relação a isso é como viabilizar o diálogo pelos exemplos e pelo discurso. Essa é uma frase de efeito muito antiga, já da sabedoria popular, dizendo que o discurso convence, mas os exemplos arrastam. Ora, se eu falo uma coisa e pratico outra, algum dos itens aí está incoerente, ou a minha conduta é incoerente, e isso faz com que também eu perca credibilidade. É aquele ponto também da sabedoria popular que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é um ponto gerador de incoerência. Que credibilidade tem alguém que pretende exercer autoridade que faz isso, não é verdade? Então a ideia é que o discurso convence, mas os exemplos arrastam. Justamente, vamos pensar num exemplo. Se eu, como adulto responsável no processo educativo, faço uso das tecnologias de modo comedido e produtivo em público com os meus alunos, eu estou dando um exemplo, oferecendo um exemplo de formação que tem a ver com a construção do conhecimento, por intermédio das interfaces das telas, da inovação tecnológica como um todo. Agora, se eu, ao mesmo tempo, me valho da força hierárquica para dizer, olha, não pode usar celular durante a aula, mas eu faço uso e uso desmedido e desregrado em ambientes ou em situações que também estão ou têm a ver com a sala de aula, diz, espera aí, o exemplo está arrastando para o outro lado. Então esse é um ponto fundamental. E cuidado, eu não quero dizer aí que a gente não pode usar as ferramentas tecnológicas para entretenimento ou que a gente não deve fazer isso e, inclusive, ensinar aos alunos ou conversar com eles sobre como funciona. Não são poucas as vezes que, nesse processo de gerações diferentes, lidando com as mesmas ferramentas tecnológicas, a gente tem geração mais jovem ensinando, dizendo, não, você clica aqui, faz assim, ó, funciona assim, também pode dar esse comando que funciona desse jeito. E não há problema algum nessa interação mais horizontalizada das questões de quem tem um domínio técnico de uma área e quem tem um conhecimento empírico relacionado às tecnologias. Então não há problema algum em haver essa troca e, principalmente, em a gente saber produzir os efeitos e compartilhar os efeitos do uso para entretenimento e do uso para conhecimento. Então é o equilíbrio que funciona bem e a percepção sempre muito clara e clássica de que os exemplos arrastam enquanto o discurso pode convencer, mas é aplacado, suplantado pelos exemplos. E quando a gente fala nessa ideia de viabilizar o exercício da autoridade, é também relacionado ao uso das tecnologias. Então veja, se eu transfiro a ideia de quem comanda a situação é a tecnologia, eu estou dizendo que o conteúdo daquilo que eu queria transmitir ou daquilo que eu queria intermediar não é muito bom, ou que eu não me preparei o suficiente para aquilo, ou ao contrário, o conteúdo é bom, eu me preparei o suficiente, mas eu não soube equilibrar tudo isso que eu tenho de bom sem a tecnologia com a existência dela. Quer ver como funciona? Bom, se em lugar de eu fazer uma explanação sobre algum conteúdo, alguma estratégia, alguma maneira de resolver um problema de qualquer área do conhecimento, eu coloco os estudantes diante das telas e digo, procurem tal coisa
num site de buscas, eu estou transferindo essa ideia de educar ou essa ideia de instruir, de trazer o conhecimento para a tela. E nesse ponto da transferência, eu não consigo depois, quem sabe, exercer plenamente a autoridade como ser humano, como alguém que é adulto responsável pela qualidade técnica e pela qualidade afetiva e efetiva da construção daquele conhecimento. Então o pedido é, e o cuidado, sempre esse equilíbrio entre o uso das telas e das tecnologias e a autoridade exercida pelo elemento humano, E aí, o aprendizado se consolida por vários pontos que têm a ver com o uso das tecnologias, mas que têm a ver com ações e comportamentos muito clássicos, muito tradicionais, inclusive, dos indivíduos. A gente tem aqui 3 itens importantíssimos, que o aprendizado é afetivo, é empático e é resiliente. Vamos entender um pouquinho cada um desses itens? O aprendizado é afetivo no momento que a gente demonstra curiosidade, que a gente demonstra empenho, esforço, dedicação, qualidade técnica e carinho, principalmente pelo processo respeitoso que tem que existir com quem tem mais dificuldade de aprender. E sabe como isso pode acontecer? Pode acontecer inclusive do lado contrário, quando a gente tem menos afinidade com algum aparato tecnológico e humildemente pede ajuda aos alunos e diz, olha só, isso aqui, Então, a gente ensina que o aprendizado vem de várias vias aí, E pode se dar tanto do mais jovem para o mais velho, quanto do mais velho para o mais jovem. E esse é um processo muito mais horizontal, produtivo, habilidoso de construção de conhecimento, respeitoso. Então, os afetos estão envolvidos, seja com a tecnologia, seja sem ela. O aprendizado é empático. Sabe que tem uma frase muito reproduzida pelos fundadores, inclusive, da The School of Life, que já trouxe palestras, falas aqui para o Brasil também, tem uma via de estudos aqui no Brasil também, ela tem sua sede em Londres, e essa Escola da Vida, fundada por pensadores contemporâneos, tem uma das frases em um dos âmbitos de estudo lá que é super repercutida e também é de sabedoria popular, que diz assim, que a gente só pode julgar um indivíduo depois de ter andado 1 milha dentro dos sapatos dele, Bom, isso quer dizer muita coisa no sentido de se colocar no lugar do outro. E fazer esse movimento empático para que o aprendizado aconteça é nos livrar, quem sabe, daquilo que o Steven Pinker chama da maldição do conhecimento. O que é essa tal maldição do conhecimento? A gente, de repente, fala com quem está começando a aprender um determinado tema como se ele já soubesse jargões, palavras técnicas ou outros conceitos que estão muito acima da capacidade de entendimento. E aí, nesse momento, você pode se perguntar, dizer, mas será que isso não é subjulgar o entendimento de quem está do outro lado? E aí eu lanço outro questionamento, dizendo assim, mas não é mais fácil a gente começar do básico e passar bem rápido pelo básico quando percebe que os desafios podem ser mais complexos ou que a gente pode lançar desafios mais complexos para esse grupo de estudantes? Parece uma gradação mais sensata do que começar do topo e aí depois ter que ir juntando os hiatos, Em termos de tecnologia, funciona do mesmo jeito. Para a gente não ir juntando hiatos, ir passo a passo, piano a piano, funciona melhor. Então, esse movimento empático de caminhar 1 milha dentro dos sapatos do outro é mais ou menos o mesmo processo que vai acontecer em relação à inovação utilizada dentro do processo de aprendizado e ensino tradicional. Também o aprendizado é resiliente. Bom, por que eu estou dizendo isso? E me parece que o resiliente aqui engloba a ideia de
afetivo, empático e outras estratégias. Porque a ideia da resiliência tem sido tratada, consolidada muito no século XXI para dizer assim, o que é isso, hein? É a gente conseguir fazer o melhor se adaptando àquilo que a gente tem. Então, obviamente, existem estruturas, infraestruturas ideais, idealizadas, desejáveis, sonhadas. Mas existem estruturas e infraestruturas possíveis, tempo disponível possível, público-alvo possível, todo o resto da contingência possível. E dentro desse possível, se adaptar e fazer com conforto e cuidado, diligência, o que há de melhor dentro das possibilidades, é agir com resiliência. E parece aí que o aprendizado afetivo, empático e resiliente pode ser também e com certeza intermediado pelas interfaces, pode ser intermediado pelo mundo virtual. E a gente pode usar isso certamente a nosso favor. Quanto às predisposições, bom, o indivíduo tem justamente algumas predisposições que é importante a gente considerar, que são de sobrevivência. E aí, claro, os teóricos vão dizer assim, olha, a primeira coisa que um ser vivo faz é lutar para continuar vivo, né? Depois disso, ele passa a ter e a desenvolver algumas predisposições em relação ao senso de individualidade e ao senso coletivo. E aí a gente tem engajamento, os diferentes tipos de inteligência, a adequação, a importância, a imprescindibilidade e a complacência. Vamos pensar que essas palavras têm significados amplos, múltiplos, mas quando a gente pensa em era digital, em tudo que a gente tem de acesso a conhecimento, é importante humanizar o processo e entender que o uso das ferramentas e dos instrumentos é sempre coadjuvante. As características humanas são sempre proeminentes. Sem elas, isso aqui não funciona. Engajamento, quer dizer, como é que eu envolvo ou como é que eu trabalho à medida que eu consigo envolver pelo exemplo essa fundamentação, esse trabalho todo, esse processo dos estudantes, né? Então, como é que eu engajo os estudantes num processo? É fazendo com que eles se sintam participando de algo maior, de algo que é aplicável, resolutivo, que faz sentido na vida, né? Então, fazendo com que a gente trabalhe mesmo não com conteúdos listados, mas com habilidades e competências que resolvem problemas locais. Eles conseguem enxergar isso de uma maneira que mexe com as inteligências diferentes e eles percebem que, no conjunto, as inteligências individuais conseguem coisas muito maiores, conseguem resultados muito melhores. A adequação ao momento de fala, ao momento de escrita, ao momento de convivência. A adequação tem a ver com educação contínua. Quantos nãos e quantas repetições a gente não faz enquanto adulto em um processo de aprendizado, não é verdade? Então, isso é uma sistematização que vai gerando adequação para o exercício da cidadania. A diferença, entender a diferença entre importância e imprescindibilidade. E para que as pessoas envolvidas também se sintam imprescindíveis. A diferença entre importância e imprescindibilidade pode parecer até assim desnecessária. Mas quando a gente pensa em se a pessoa dá o primeiro passo ou não para se engajar num processo, e num processo de aprendizado, isso é muito importante, é porque ela precisa se sentir imprescindível, ela precisa se sentir necessária, fundamental. Não é só importante. Importante é a massa, é o conjunto. Imprescindível é o pontinho, a inteligência, o engajamento, a sementinha de cada um, para ficar nesse ponto assim de exemplo concreto, né? E a complacência, quer dizer, como é que a gente consegue, depois de todos esses pontos,
exercer ou chegar à complacência, dizer, olha, ter complacência que envolve aí outras atividades, outras ações e comportamentos como paciência, persistência, que mais? Criatividade, ousadia. A complacência tem a ver com entender o erro como aprendizado. E não sentar sobre os tropeços ou esquecê-los, não. Utilizá-los como ponto de partida para os sucessos. Então, quer dizer, há muitas frases de conhecimento do senso comum ou de conhecimento popular que explicam esses comportamentos que parecem ser um processo de reinvenção no ambiente escolar. No encontro de hoje, eu quis conversar com você sobre como podemos reinterpretar, readequar as nossas relações aluno-professor no processo ensino-aprendizado na sala de aula, utilizando conceitos, comportamentos, frases até clichê e prontas, do senso comum, da sabedoria popular, como nós podemos reinterpretar e entender isso no processo de inovação, de transformação com o uso das tecnologias de informação e comunicação. Espero que, com base e a partir disso, você possa sempre se perguntar qual é o equilíbrio que está acontecendo no processo ensino-aprendizado de que você participa, qual é o equilíbrio entre humano e tecnológico. Bons estudos!